Olá, meus amados, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês, que a graça de Cristo esteja contigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo, a mais um vídeo, a mais uma aula do nosso curso de aprofundamento bíblico. Juntos nós estamos buscando o conhecimento da palavra, para que através deste conhecimento nós nos aproximemos mais de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós nos aproximamos de Deus e mais nós conhecemos, mais nós descobrimos o plano de Deus para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro rei de Israel, falamos ontem, foi Saul. Antes de Saul, a nação de Israel não tinha rei. Era um governo teocrático. O que é um governo teocrático, pastor? Governado por Deus, Theos, de Deus. No grego, Theos é Deus, significa Deus, teocrático. No Brasil, por exemplo, hoje, nós temos o governo democrático, né? E lá naquele momento, Israel era a teocracia que reinava, Deus era o rei, mas o povo invejou as nações vizinhas, inclusive nações inimigas do povo de Israel, e pediram a Samuel que pedisse a Deus um rei sobre Israel. Então Saul foi ungido por Samuel como novo rei. Ontem nós falamos, ou no vídeo anterior, que Saul se afastou demais de Deus a ponto de consultar uma médium, uma feiticeira, uma pitonisa, para conversar com Samuel, porque Deus não queria mais conversa com Saul. Saul se distanciou tanto de Deus que o fim de Saul foi realmente bem triste. E eu vou ler com você hoje, agora na verdade, os textos, os versículos que nos revelam, que nos falam de como foi o fim de Saul, de como Saul terminou seu reinado em Israel e longe de Deus. Então abra sua Bíblia, se você puder, no livro de 1 Samuel, 1 Samuel no capítulo 31. 1 Samuel capítulo 31, e eu vou ler com você a partir do versículo 4. Se estabeleceu uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E aí os filisteus começaram a vencer a guerra, começaram a prevalecer contra Israel. Saul percebendo, Saul avistando a derrota, porque Saul percebeu, Saul entendeu que Deus não lutava mais com eles e por eles. Olha só o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 31, vamos ler juntos a partir do versículo 4. Querido Deus e bondoso Pai, mais uma vez a tua palavra está aberta para nós estudarmos, meu Deus, através da tua palavra, os teus feitos, os acontecimentos que chegou até nós, que nos trouxeram até aqui. Nós queremos conhecer mais a tua palavra, meu Deus, porque cremos que é através dela que o Senhor se revela para nós. Nos dá discernimento, sabedoria, ilumina nossa mente para nós entendermos a tua palavra em nome de Jesus. 1 Samuel 31, versículo 4 em diante, diz assim: Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Na verdade, Saul pediu o escudeiro é aquele soldado que vai na frente, que serve de escudo para o rei. Saul pediu àquele rapaz, aquele soldado, que matasse o próprio Saul, porque Saul disse que preferia morrer pela mão do seu escudeiro do que os filisteus o matassem e depois tirassem onda, fizessem pouco caso, o escárnio da morte do grande rei Saul, rei de Israel. Quando o escudeiro recebeu aquele pedido, ele não aceitou. Ele disse: Não, majestade, eu não vou fazer isso, não consigo fazer isso. Como eu vou matar o meu próprio rei?
Eu não posso fazer isso. No final do versículo, olha então a decisão de Saul. Continuando no versículo 4, na parte final. Então, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com Saul. Versículo, versículo 6. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Um fim trágico, muito trágico, de um rei que foi ungido por Deus, do primeiro rei da nação do Senhor, ter um fim como este, simplesmente, amados, não tem outra explicação. Saul só teve este fim, os seus filhos só tiveram este fim, porque Saul, de fato, se afastou dos caminhos e do propósito de Deus para a vida dele. Sendo rei ou não, não importa qual seja a função do ser humano, todo ser humano, todo ser humano, todo homem e mulher que faz a vontade de Deus, que anda na presença de Deus, quando se afasta do Senhor, quando se lança à desobediência de Deus, ele começa a traçar um caminho que não é bom, um caminho que não é saudável, porque não tem Deus, não tem Deus na proteção, na direção. Com a morte de Saul, então foi eleito, ou melhor, eleito não, foi empossado o novo rei, o grande rei Davi. Nós precisamos gastar algum tempo falando sobre o rei Davi, o maior, melhor rei que Israel já teve. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É importante lembrar para você que Samuel, foi o próprio Samuel, antes de morrer, obviamente, que ungiu Davi como rei de Israel. Mas como assim, pastor? Se quando Saul morreu, Samuel já tinha morrido, pastor, como é que Samuel ungiu Davi? Acontece que Samuel ungiu Davi como rei de Israel, mas Davi era muito novo ainda. Mas Deus já queria que Davi soubesse, que todos ali soubessem, que ele seria o novo rei escolhido por Deus. Outro detalhe, antes de Saul morrer, quando Saul percebeu que Davi era ungido de Deus para substituí-lo, Saul começou a tentar matar Davi. Usou várias estratégias, várias formas para tentar matar Davi, e são muitos os episódios em que Davi é livrado por Deus das emboscadas, das armadilhas de Saul para matá-lo. Davi era músico, Davi tocava harpa, Davi também era pastor de ovelhas, era o filho mais novo, caçula de Jessé. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, eles lutavam no exército de Israel. Repito, nesta época, Davi ainda era um adolescente quando Davi foi ungido. Foi nesta época, Davi ainda saindo da adolescência para a juventude, que Davi matou Golias, uma história conhecida mundialmente de como Davi matou Golias. Muita gente usa essa história para motivação, para dizer que você pode, que não sei o que e tal, mas na verdade o episódio, a luta, a vitória de Davi contra Golias é uma demonstração incontestável de que quando nós estamos com Deus, nós podemos todas as coisas. Davi lutou em nome de Deus e por isso Davi venceu a Golias. Davi, como eu falei, era músico, compôs muitos salmos. Os meus salmos preferidos, ou alguns deles mais preferidos, foram salmos compostos por Davi, como o Salmo 23, por exemplo, o Salmo 27, o Salmo 46 e outros salmos compostos pelo grande rei Davi. Se você for lá na frente,
Quando Jesus estava entrando em Jericó, o cego Bartimeu, quando gritava por Jesus, quando ele queria chamar a atenção de Jesus, ele chamava Jesus de filho de Davi. Você lembra disso? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Davi se tornou uma referência grande para aquele povo de Israel, mesmo centenas de anos depois. No próximo episódio, na próxima aula, nós vamos mergulhar um pouquinho mais na vida de Davi. Um homem de coração bom, mas um homem também que cometeu erros, viu? Davi cometeu erros terríveis. Mas a diferença de Davi para Saul é que Davi reconhecia que Deus era o Senhor e mesmo errando, Davi nunca se afastou de Deus. Pelo contrário, clamava sempre pela misericórdia e pela bondade de Deus na vida dele. No próximo episódio, então, na próxima aula, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre o grande rei Davi. Que Deus te abençoe e até amanhã.